De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, hoje conversando com Jorge Ventura. E lembrando que você pode interagir conosco mandando o seu e-mail para entrevista@boavontade.com. Jorge, no final do primeiro bloco você falava um pouco sobre esse processo criativo e você tem uma história bem interessante que aconteceu durante a sua carreira, é verdade? Entre tantas, né, mas uma que eu posso destacar, que deu origem a um poema, né, um metapoema. Foi um dia, eu estava num shopping aqui na Zona Sul do Rio e eu encontrei um amigo meu, há muito tempo eu não vi, até falei, como é que tá a poesia e tal? E eu falando, né, eu estava disfônico, né, estava rouco, e ele falou assim, pô, você não está podendo falar direito. Eu falei, você desculpa, mas eu acho que peguei uma friagem, enfim, não estou conseguindo falar. Aí ele começou a dizer assim, pô, vamos tomar um café. Eu falei, não sei se esse café vai cair bem aqui agora, né? Porque eu estou precisando repousar a voz. Eu falei, então o poeta está mudo. Aí ele começou a falar de poeta está mudo, isso ficou forte em mim, né? Aí acabei aceitando o café, entramos numa livraria ali do shopping, e o poema, que é difícil isso, né? Ele veio todo para mim, né? Então, o título do poema é O Silêncio, e diz o seguinte, é um metapoema. A palavra dita e escrita antes do domínio, hoje quase não existe. E no declínio da voz, pássaro triste, nada exalta o fonema. Apenas chora sós quando vos confesso meu silêncio. Não o silêncio que me cala a fala, mas o que me cala o poema. E aí, aí eu falei, opa, aí eu escrevi num guardanapo, eu falei, olha o que você provocou. Ele falou, caramba, um poema, vai publicar. Eu falei, um dia eu hei de publicá-lo, né? Acabou que esse poema saiu em algumas coletâneas, né? E eu cheguei até a gravar alguns vídeos também, inserindo este poema em alguns roteiros de apresentação. Mas eu nunca o publiquei num livro solo meu, ainda, né? Daqui a alguns anos, né? Quem sabe. E esse desejo de representar, de ser ator, que importância isso tem na sua vida, Jorge? Pois é como eu disse no início da entrevista, né? A literatura e o teatro, para mim, eles começaram muito próximos, né? Porque quando eu estava lá reescrevendo, né, os diálogos dos capítulos, dos episódios que eu assistia com meu irmão, né, na TV, né, o que passava na TV, eu, ao mesmo tempo, eu interpretava, eu escrevia para interpretar, né? Então, desde muito cedo, eu tinha essa facilidade de imitar tipos, personagens. Por exemplo, uma pessoa, um grande artista que nós, infelizmente, perdemos, né? Um grande vulto para a história da TV brasileira e, sobretudo, para o humor brasileiro, que foi o Chico Anísio. Nossa, eu tinha uma facilidade de imitar na escola. As pessoas me falavam, Jorge, pô, Ventura, vê se você imita aí o Pantaleão, imita aí o Severino, o Popó, o Canavieira, enfim, os tipos do Chico Anísio. Eu tinha essa facilidade de imitar, né? Então, nessa mesma época em que eu desenvolvia textos, eu também já desenvolvi em mim, né, uma vontade de interpretar tipos, personagens. Foi aí quando eu comecei a fazer teatro de fantoches, né? Eu via na minha rua um artista que trabalhava com bonecos, né, com fantoches. Eu comecei a trabalhar nisso. Depois aí ingressei num curso de teatro, fazendo peças infantis, aquela coisa de, né, na própria igreja, né, tinha sempre um grupo jovem que desenvolvia teatro, né, ou era música, né, fazia curso de violão ou teatro. Então eu fazia aquelas peças e depois na universidade eu consegui então ingressar no teatro universitário para depois eu realmente fazer um curso de especialização e me dedicar ao teatro. Então assim, o teatro para mim e a literatura, elas estão muito fortes em mim desde cedo. E você tem se dedicado muito à poesia cênica. Fala pra gente sobre esse trabalho seu. É verdade. Isso aí eu posso contar, eu já estou somando de forma ininterrupta 15 anos, né? E eu tenho feito... É muito interessante essa pergunta, porque as pessoas falam assim, mas você ele é mais ator. Aí alguns que não sabem, né, o lado ator, não, mas eu já o conheço, já escrevendo desde muito tempo e tal. Mas a maioria me conhece sempre interpretando meus textos. Então as pessoas colocam assim, pô, mas ele é um ator, não sei o que. Aí outros já falam assim, não, ele é um poeta-ator. E nessa história de poeta-ator, eu acabei me encaixando, né,
numa categoria muito interessante, porque quando a gente trabalha poesia cênica, é de grande responsabilidade para o intérprete colocar sempre a palavra em primeiro plano. Porque quando você trabalha a dramaturgia, propriamente dita, você tem até um pouco do ator ali no teatro, né? O trabalho dele, o talento dele. Às vezes ele tem que tomar muito cuidado para não ser over e tal, mas ele está criando um tipo. E se ele está interpretando um personagem, muitas vezes, se o diretor não estiver ali em cima do ator, ele pode até criar ou uma voz ou um tipo mais caricato, e isso incorre num grande erro para o ator. O mesmo acontece de uma responsabilidade maior quando o ator está interpretando um poema, que é ali mesmo que ele não pode estar em primeiro plano. Quem deve estar sempre em primeiro plano é a palavra. Porque não adianta nada você interpretar um poema em que as pessoas só fiquem assim, prestando atenção na atuação do ator. E não fique o principal, que é a mensagem, que é o poema. Então eu comecei a trabalhar isso com muito cuidado, né, com muito esmero. Então hoje eu posso dizer a você que eu tenho, graças a Deus, realizado bons trabalhos. Eu participo de vários grupos no Rio de Janeiro, como o Grupo Poesia Simplesmente, que é um grupo que já soma 15 anos também de militância, né, cultural. Eu tenho sempre trabalhos, né, meus, com parceiros meus, com poetisas, com outros amigos meus, em que a gente desenvolve roteiros, né, a partir de textos nossos, de poemas. Às vezes também textos, eu acabo colocando textos em prosa também, né, mas sempre com essa preocupação de colocar a palavra em primeiro lugar. E eu acho que eu tenho aprendido muito com isso e eu espero que eu esteja no caminho certo, né? Agora, voltando ao poeta Jorge Ventura, você nos trouxe aqui 4 livros de sua autoria. Eu queria que você começasse falando o seguinte: essa é a sua primeira obra que você pegou agora. Quais foram os principais desafios que você enfrentou até conseguir publicar essa primeira obra sua? A grande verdade, Alan, é que a gente sempre diz, né, que pelo menos eu digo isso, né, que o melhor poema, o melhor livro ainda está por vir, né? Em todos os sentidos, né? Você vai amadurecendo como poeta, como escritor, você vai aperfeiçoando e você também vai conhecendo também como você pode superar os obstáculos, né, para você investir numa produção editorial. Porque a grande verdade hoje, no país, quando você não tem um lastro, um nome literário, né, e não tem uma editora, um contrato com uma editora, eu acho que é inevitável. Todo poeta vai concordar comigo. Você mesmo tem que investir do seu próprio bolso no seu livro, né, na produção do seu livro. E não foi assim, diferente dos 3 livros, né, inclusive o mais recente também, a partir de um investimento meu, excetuando o meu terceiro livro, que foi um estudo jornalístico, que eu fui contratado pela editora, né, que na verdade não é poesia, é um estudo jornalístico, que na verdade foi um grande almanaque, né, que também foi muito importante para mim. Mas assim, você realmente vai galgando, vai superando os obstáculos, você vai aprendendo como se faz, né, um livro, você acaba entendendo também de produção gráfica, né? Jorge, você tem um poema intitulado Em Cena, em que você fala sobre como um ator se entrega de corpo e alma nas suas interpretações. Fala um pouco sobre o Em Cena pra gente. Eu da mesma forma como o poeta fala sobre o metapoema, né, sobre esse ato de escrever, né, é ele o poema, né, retratados assim, um é o outro, nem sempre eles estão conectados. O ator também, eu sempre tive vontade de escrever sobre esse exercício do ator em cena, né? Então, eu fui impactado por uma daquelas manifestações, um daqueles espantos do Goulart, né? Uhum. E aí eu escrevi Em Cena, que diz assim: invisível é o ator pelos espelhos do palco. Entrega à sua personagem o corpo por pouco tempo e a alma pela eternidade. Ser ou não ser, a questão vista como verdade, ao olhar fixo da plateia, esconde o real motivo, sentimento mais inviso do que ele mal interpreta, encena seu próprio ego. Muito bom. Eu acho que diz muita coisa, né, sobre
o ator, o intérprete, né? A vaidade, né? Que há também, né? Então, você às vezes é impactado por esse momento, você que convive com esse meio, você fala assim, pô, onde está o ator? Onde está o ator, o intérprete, né? Onde está o personagem e o ator, né? Por trás, né? Dessa personagem, né? Onde há a verdade da personagem, a verdade do ator. Esses questionamentos, né, me provocaram muito, né? Eu, por estar há bastante tempo, né, nesse métier, eu falei assim, bom, eu vou escrever um dia sobre isso. E aí eu desenvolvi esse poema em cena, que já foi publicado numa coletânea e também fará parte, se Deus quiser, num próximo livro solo. Tá certo, Jorge. Olha, eu queria agradecer muito, mais uma vez, a sua presença aqui na Boa Vontade TV. Parabéns pelo sucesso, pelas poesias belíssimas. Obrigado, obrigado mesmo. Mais uma vez eu deixo aqui registrado a minha satisfação, meu prazer, a minha honra de ter participado aqui da entrevista. Agradeço a todos da produção da emissora do Boa Vontade TV e espero que tenha sido assim satisfatória a entrevista. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Hoje nós conversamos com o jornalista, publicitário, ator e poeta Jorge Ventura, ele que foi nosso entrevistado de hoje. Até a próxima edição do nosso programa. Obrigado pela audiência e siga na programação da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você.